Fala Fiel, mais um vídeo no canal, rapaziada. Dessa vez a gente vai falar do empate do Corinthians contra o Bahia e a atuação de Héctor Hernandes. Será que o Corinthians retomou a carreira do Héctor Hernandes? Finalmente o cara voltou a fazer gol, finalmente o cara vai voltar para uma boa fase, vai voltar a ser útil para o elenco, né? Porque até então o cara, meu, muito tempo sem fazer gol, muito tempo sem ser utilizado, sem entrar para jogo. Então tava bem complicado. Vocês acham que o gol que ele fez ontem vai ajudar ele a voltar a ter uma fase boa na carreira? Então bora lá ver o que a galera da ESPN acha sobre esse assunto. Tem aqueles que fazem muitos gols, que estão sempre balançando as redes, e tem, por outro lado, como é o nome dele, do espanhol, do Corinthians? Héctor Hernandes. Héctor Hernandes, que não tinha feito, mas dessa vez balançou pela primeira vez com a camisa do Corinthians. Um amigo meu, corneteiraço, falou assim, foi o primeiro e último gol. Falei, como você sabe que foi o primeiro e último? É porque ele é muito ruim, calma. Vamos ouvir os técnicos, o auxiliar Emiliano Dias e também o Rogério Ceni, depois do empate em 1-1 lá em Salvador. Quando você tem um jogador a menos, é natural que você se defenda um pouco mais, recue um pouco mais. O Corinthians é um time que tem qualidade para construção de jogo. Se você quiser marcar eles lá em cima com um a menos, provavelmente você vai sofrer gols. Mas acho que nós nos fechamos bem, ficamos um 5-3-1 e não cedemos quase oportunidade de gol pro Corinthians. O Everton, eu acho que na passada, sem querer, ele acaba correndo e pisando, mas não foi um lance intencional. Mas o árbitro não tem como interpretar de outra forma. Eu acho que a expulsão, o segundo cartão, ele foi justo, não tinha o que ser feito. Muito feliz por el elenco que a gente tem. Imagina que eles venían de uma semana sem jogar. Nós teníamos el viaje, teníamos lo que fue la final. No tuvimos tiempo, la verdad, que no tuvimos tiempo para trabajar. Y con tan poco tiempo de trabajo, el grupo fez el segundo tiempo que fez, la verdad que es increíble, porque estamos muy felices con el elenco que a gente tem. Y vamos a brigar como siempre falamos, hasta que Dios dirá hasta dónde nos vamos a dar. No íbamos a tomar con la misma responsabilidad todos los juegos, porque el elenco está preparado para... Todos los que están aquí dentro están preparados para jugar. Están preparados de la misma forma táctica, de la misma forma física, de la misma forma mental. Professor Celso Zelt, me pareceu ali um Rogério Ceni um pouco cabisbaixo, tal, decepcionado, óbvio, levou um gol no final. E o Emiliano comemorando o elenco e a boa atuação no segundo tempo. O Corinthians foi no modo o que vier é lucro. E acabou lucrando numa partida que parecia até perdida. O time melhora muito depois de algumas alterações, principalmente a entrada do Anrileri. Concordo plenamente. O Corinthians hoje com o Anrileri é um time e sem o Anrileri é outro. Então passou a produzir, principalmente pelo lado esquerdo, aliás, de onde sai o gol, né? Fala para o seu amigo, que conectou o Héctor Hernandes, que o mérito dessa jogada é o posicionamento, né? Ele é centroavantão, entrou para isso. Estava no lugar certo. Agora, o Rogério, eu entendo assim, a tensão do Rogério, porque primeiro tem muito barulho contra o Rogério no meio da torcida do Bahia. Eu ontem estive com torcedores do Bahia que estavam fazendo campanha para o Rogério ir para a seleção brasileira. Ao contrário do que acontece com o torcedor rubro-negro... Mas a campanha deles, então, na verdade, é para o Rogério deixar o Bahia, é isso? Tem essa insatisfação. Ontem teve essa questão, o Rogério estava até se defendendo do fato de se defender, né? Ele explica que... O trabalho do Rogério é ruim? Os caras querem a cabeça dele? Ele não é um trabalho que faz os olhos do torcedor tricolor brilhar. Isso não é. Ele tem muita contestação junto aos torcedores do Bahia, muita contestação. Então, ontem foi mais um capítulo nessa história, né? No fim do jogo, o Corinthians cresce. É um outro Corinthians, vai colocando jogadores. O Coronado também entrou procurando fazer o que ele faz de melhor, que é colocar companheiros em boa condição de jogo. Tem a questão da expulsão do Everton Ribeiro. O Dom que acha que pesado foi o primeiro, né, Dom? O primeiro eu discuto, eu não sei se eu daria, mas o segundo é inquestionável. O meu professor Salvo Espídola, no curso de arbitragem, falava que nem no trânsito, bateu por trás, você é o culpado. Isso. O Everton Ribeiro no lance com o Thales Magno ali. Aquele lance que a gente viu antes é um gol anulado do Corinthians, em que o Thales Magno, para azar do Corinthians, ele parte um pouquinho além da linha, porque se ele está no campo de defesa, não tem impedimento. Ele está com os pés no campo de defesa, mas o tronco ali está para frente. Ali projetado já no campo de ataque. Mas assim, olhando a análise do Rogério, eu concordo com o que ele falou em relação ao jogo.
Não vou ser aqui engenheiro de obra pronta, depois tomou um empate no fim, questionar. Até um aspecto que a gente tem que... Acho que tem que ser muitas coisas consideradas nesse jogo. A questão da expulsão. Tem um jogador a menos, estava com a vantagem diante de um time como o Corinthians, por mais modificado que esteja. Mas o Corinthians é um time que já demonstrou em algumas ocasiões, contra o próprio Barcelona, contra o Flamengo na Copa do Brasil, num jogo contra o Juventude, lá para trás no Brasileiro, dificuldade em ser protagonista quando teve um jogador a mais. Contra o Juventude eram 2. 2. Na reta final foram 2 a mais. E acho que o Bahia neutralizou muito bem. Você teve o gol anulado e o gol do Héctor Hernandes. No geral, não foi um Bahia que foi amassado pelo Corinthians. E aí eu concordo com o professor Don Hilaire, muito porque ele tem uma capacidade muito boa de cruzamento. E o Corinthians ficou muito refém disso. Coronado entrou, e acho que as alterações do Ramon foram corretas, pensando no desenrolar do jogo. Só que alguns jogadores entraram mal, né? O Tchoca não foi bem, o Coronado, para mim, não entrou bem. Fazia sentido ele entrar, mas ele não conseguiu conectar o time. E aí eu acho que você tem que ser considerado também o fato de ser um time que não jogou junto. É totalmente desfigurado, totalmente modificado. Então acho que o Corinthians não ter apresentado o melhor futebol é compreensível, considerando todas essas modificações. Teve a final do Paulista. Ali era muito mais o resultado. Ainda um resquício de ressaca do título. Também. Nem embarcaram Hugo Souza, Garro, Memphis. E do Yuri Alberto, sei lá, também se era uma boa ter iniciado. Também agora faz depois de ter Saiu no saído, intervalo, mas Yuri Alberto. poderia nem ter iniciado. Mas acho que pro Corinthians era muito mais o resultado e conseguiu entregar. Dentro da perspectiva do Bahia, depois tem um a menos e consegue se defender bem, assim, apesar do gol, que ali tem uma questão pontual. Eu não vou aqui questionar, condenar a estratégia do Rogério porque ele tomou o gol de empate. Eu acho que fazia sentido o que ele fez naquele momento. E o Bahia, a meu ver, no 11 contra 11, foi melhor, merecia estar vencendo. E até teve algumas situações de contra-ataque. Logo depois da expulsão tem uma boa chegada. E é um time que tem explorado muito o lado do campo. E os laterais foram muito bem, né? Tanto o gol sai, né? Com o jogado do Juba, com o gol do Gilberto. Para mim, o Juba ainda tem uma atuação ainda mais destacada. Então, sinceramente, é frustrante para o Bahia, apesar de ter jogado um tempo inteiro com um jogador a mais. Mas acho que a estratégia eu não questiono, não. É que vem de antes, né, Donker? Sim. A birra da torcida tricolor vem de antes. Então, de antes eu quero entender. O Bahia cumpriu o objetivo que era levar o time à fase de grupos da Libertadores. O Bahia foi campeão baiano em cima do rival Vitória. Mas lembre-se como, tá faltando o quê? A última partida contra o Vitória foi muito contestada. A história de que o Bahia não jogou nada, o torcedor está carregando coisas. Eu acho até com certo exagero. Numa análise fria, é isso aí. A companheira Thaís Matos tinha acabado de falar que o Rogério tinha feito tudo certo quando o Bahia tomou o gol. E ela estava certa. Era isso mesmo. Agora, o torcedor tem essa sensação térmica, né? Aquela coisa que você fala, a temperatura está tanto, mas a sensação térmica, a sensação do torcedor do Bahia é que deixou de ganhar um jogo que estava na mão, contra um adversário importante. Às vésperas também, a gente não pode esquecer isso, o Bahia está na boca de um jogo muito importante contra o Internacional. A gente só fala que era o Corinthians que tinha que se poupar, não sei o quê, mas o Bahia também tem coisa grande aí nessa semana. É engraçado como a vida do técnico é como diria o amigo Rafael Prats, é uma montanha-russa, um vai e vem. Uma gangorra. Uma gangorra. O Ramon Dias, até outro dia, era cornetadíssimo, porque não sabe armar o time no mata-mata. Acabou de ser campeão. A gente vive sem assim, sofrer um gol do Palmeiras e ninguém tá falando nada. Tá um mar de rosas a vida do Ramon Dias. O resultado da final do Paulista impacta positivamente pro Ramon e negativamente pro Abel, que está pressionado. Se fosse outro resultado ali, as vidas deles estariam em caminhos opostos, a percepção em caminhos opostos. Eu queria destacar o gol do Héctor Hernandes. Por quê? Ele é um jogador tecnicamente que deixa a desejar, sim. Mas ele é, dentro do elenco do Corinthians, o único jogador para esse tipo de jogada. Ele é o cabeceador, é o centroavante da bola aérea. Eu até me lembro que no dia do jogo com o Barcelona de Guayaquil, eu estava lá na arena e falei, olha, seria interessante ter um jogador com essa característica. Mas ele é ruim e tal. O que importa é se vier uma bola aérea, e a gente sabia que o Barcelona iria se defender com linha baixa, especialmente no final do jogo, que foi o que aconteceu, era um ataque contra a defesa. Se você tem um especialista em bola aérea, já é uma possibilidade a mais que você abre. Agora, pensando, não era o caso exatamente naquele dia, mas agora pensando na possibilidade de ter o Anrileri, que é um exímio cruzador, aliás, desde a época lá que ele
Ele jogava na Argentina, antes mesmo do River Plate, né? Godoy Cruz, né, onde ele jogou, já cruzava muito bem. Você tendo um bom cruzador, nada melhor que ter um bom cabeceador na área. Então eu acho que são situações que o Ramon Dias ele vai abrindo para a temporada, possibilidades, vai desbloqueando algumas maneiras de jogar. Uma delas é ter um 9-9, não vai ser titular, mas ter ele no banco. Ainda mais depois da saída do Pedro Raul, que era o cara que teria a característica. O que você não discorda tem do meu amigo corintiano corneteiro que falou assim, é o primeiro e último gol dele. Ué. Não, o Corinthians tem muitas competições pela frente e ontem ele só entrou, né, como reserva do reserva, que já era o time reserva, e ele entra como reserva do reserva. Mas ele entra numa circunstância de jogo em que o Corinthians precisava fazer uma pressão e ter um jogador pontual na área. E acaba conseguindo fazer esse gol. No finalzinho ali, né? No apagar das luzes, como diriam os antigos. Só que é um gol que traz um ponto fora de casa pro Corinthians. É sempre algo para se comemorar diante de um jogo que você saiu atrás, que você não tinha, né? Os seus jogadores principais que vinham naquela ressaca. Então é interessante você ter um jogador como ele para esse tipo de jogada. Lembra que o Corinthians não tem o ponta, né? Mas agora, tendo um lateral que cruza, acho interessante ter esse jogador, não como titular, mas como eventual possibilidade tática de você explorar uma jogada que não é o costumeiro do Corinthians. O Corinthians é um time de troca de passes, de infiltração, de atacar espaço. Mas ali, Garro, Yuri. Quando tem Memphis, Garro, gente que não estava ontem, né? O gol até sai do pé do Bidon, né? O cruzamento mas você tem um potencial do Arrilelli muito grande. Melhora todo mundo ali. E assim, até para ilustrar assim, do quanto que o Eugênio estava falando de falta de oportunidade e falta de espaço, ele não jogava há mais de um mês. A última partida dele foi contra o Guarani, que ele foi titular, dia 23 de fevereiro. O Corinthians tem 21 jogos na temporada, esse foi o 7º jogo dele. Nem banco ele e tem, 2 como titular, exato. Então, assim, acho que para ele, mais importante é ter a possibilidade de ganhar um pouco mais de minuto na sequência da temporada. A gente está vendo aí os minutos dele pelo Corinthians. Então, 12º jogo, primeiro gol. É um cara que, assim, ficou por muito tempo sem espaço e acho que até agora na saída do Pedro Raul, que seria o jogador também muito questionado pela torcida, mas que teria característica próxima. Então ele pode até se lançar. E até é curioso, porque no primeiro jogo da temporada do Corinthians, contra o Bragantino, a discussão foi muito, olha, será que o Pedro Raul pode ser uma opção? Porque ele faz o gol, né? Se não me engano, até o gol da vitória contra o Bragantino, acabou não tendo sequência, é emprestado, mas de repente também no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, pode ser que seja um reinício para o Héctor Hernandes com a camisa do Timão. Mas é isso, é um jogador que, se continuar sendo útil, será por sua característica. Pela característica do cabeceio, pelo posicionamento, pelo centroavantão que é. Colocou bem, hein? Não fazer o gol. Não espere mais do que isso. Não é mais do que isso. É isso aí. É uma situação de jogo. É, exatamente. É uma situação específica de jogo. Uma situação que decide vários jogos. Sim. Decidiu esse, ontem, por exemplo, decidiu 2. Esse, o jogo de São Januário. É que São Januário é diferente porque o Vasco já é um time montado para trabalhar em função do Verratti, ofensivamente. Sim, mas as jogadas são semelhantes. Piton e Verratti é um clássico, né? O Héctor Hernandes entra naquele antológico almanaque do Corinthians, que o professor Celso Zelt faz. Você achou que não ia ter o gol do Héctor Hernandes lá no almanaque? Agora ele está lá. Pode atualizar o almanaque. Pode atualizar o almanaque e colocar lá Héctor Hernandes, viu? Quase dei baixa nele. Aliás, queria fazer uma enquete. Quase deu baixa? Que nem eu dei no Pedro Raul outro dia lá. Você fecha lá, bota o ano que ele saiu. Vocês acham que eu devo chamá-lo de Héctor Hernandes ou só de Hernandes? Héctor Hernandes. Ele é conhecido como... assim que ele será conhecido? Sim. Assim, porque na camisa tá só Héctor. Não, mas... Hernandes é muito vago, tem 50 mil jogadores Hernandes. Não, mas, por exemplo, Martínez. O Martínez eu chamo de Martínez, não chamo de José Martínez. Professor... Acho que ele vai ficar como Martínez. Já tinha jogado algum espanhol no Corinthians? Tinha jogado o espanhol, ponta direita do Flamengo, José Ufarte. Mas ele era espanhol mesmo? Era espanhol, só o nome? Nasceu em Pontevedra e jogou fez na gol seleção pelo Corinthians? espanhola. Fez gol pelo Corinthians. O espanhol? Então não foi o primeiro gol de um espanhol pelo Corinthians. E o Corinthians teve o... Como é que chama? Aquele volante que foi naturalizado pela Espanha agora há pouco, Marcos Senna. Marcos Senna é espanhol.
Quando ele jogou pelo Corinthians, ele não era, mas depois ele se tornou. O espanhol Então, se o Marcos Senna fez gol pelo Corinthians, não foi gol de um espanhol. Foi de um brasileiro, que é espanhol Virou depois. espanhol depois. O espanhol jogou em 61 no Corinthians. Ele era do Flamengo, ele foi até um jogador importante no Flamengo, campeão carioca. Ele foi emprestado uma leva, o Vadielu trouxe de uma vez do Flamengo, o espanhol, Manuelzinho, Beirute, Adilson. Mas raro, né? Um espanhol nos anos Beirute 60 era de jogando no Bahia, Brasil. Não, Beirute era só apelido do... Ele tinha origem, a família. Foi ídolo no Colo-Colo no Chile, o Beirute. Era daquele time do Colo-Colo, vice-campeão em 73. Isso aí, rapaziada. Hector Hernandes voltou a fazer gol. Fez o primeiro gol dele no ano com a camisa do Corinthians, né? O cara que veio aí da Europa, né? Muita expectativa em cima dele para ser um goleador, para ser o cara ali que fosse o substituto do Yuri Alberto, ou talvez tomasse a posição do Yuri Alberto, mas não veio representando, não fez por onde e tal. Pouquíssima mobilidade dentro do campo, se movimenta muito pouco. Quando a bola chega, ele não estava aproveitando, mas ontem fez o gol. Tomara que seja o início, né, de uma nova fase do Hector Hernandes aí, porque a gente precisa de um substituto de peso pro Yuri, um cara que faça sombra ali mesmo para aumentar aí o nível do time B do Corinthians, porque o Corinthians vai disputar mais do que uma competição, né, mesmo que seja sul-americana, e precisa de mais jogadores de nível aí para poder conquistar vitórias importantes, né, nos campeonatos. E é isso, rapaziada. O que vocês acham do Hector Hernandes aí? Vocês acham que ele tem um caminho aí para prosseguir no Corinthians? Vocês acham que vai melhorar depois desse gol? Que vai sair aquela linhaca? Ou não? Vocês acham que é só fogo de palha? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal. É isso, rapaziada. Valeu, falou, é nóis.